A gente viu na sexta-feira o ex-presidente Lula ser conduzido coercitivamente para prestar depoimento. O Ministério Público fala sempre que ninguém está acima da lei, né? O juiz também fala, mais que o ex-presidente tenha méritos como ex-governante, saiu com uma aprovação grande, ele não estaria acima da lei. Mas também o juiz e os procuradores não estão acima de críticas e nem da lei, e o senhor fez algumas críticas, o senhor se mostrou um pouco surpreso com essa condução coercitiva. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho qual é a sua visão disso. Olha, não se avança culturalmente tocando o procedimento de cambulhada. Não se avança fixando um critério de plantão para uma determinada situação jurídica. No judiciário, a nossa atuação é uma atuação vinculada, ao direito posto. O Instituto da Condução Coercitiva é um instituto previsto em nossa legislação? A resposta é positiva, mas ele pressupõe, para ser acionado, que alguém intimado não compareça, não atenda ao chamamento judicial. E isso não ocorreu em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o mais sério é que tudo se deu em relação a uma pessoa que 2 vezes foi eleita pelo povo. O que ocorrerá com um cidadão comum? O que nós poderemos ter amanhã ou depois quanto a este ou aquele acusado? Paga-se um preço, e é um preço módico, por se viver em um Estado de Direito. O respeito irrestrito às regras estabelecidas. Somente assim é que nós teremos dias melhores no Brasil. Que realmente se observe, acima de tudo, o devido processo legal. Ministro, o senhor acha o senhor considera indevido, então, essa decisão de conduzir coercitivamente o ex-presidente? O senhor acha que esse excesso, digamos assim, esse exagero, pode prejudicar o episódio do ponto de vista das investigações? Prejudicar não, mas pelo menos na área acadêmica, evidentemente o leigo talvez não perceba o alcance desse ato extremo, para mim extremo, de se submeter alguém à vara, conduzir alguém debaixo de vara, sem que esse alguém antes tenha se recusado a espontaneamente, como cidadão, como homem médio, a comparecer perante a autoridade judicial. Agora, prejuízo para a Lava Jato nós não teremos. Não vai anular o ato, nada disso. Mas o fato deve ser tomado em consideração para que não se repita. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Eu não posso simplesmente, sob pena de adentrar o campo da exceção, do regime de exceção, eu não posso simplesmente criar o critério que eu acho mais aconselhável, muito menos para ter o efeito que se teve na sexta-feira, em termos de repercussão nacional. Agora, e também internacional. Os critérios, ministro, da Lava Jato têm sido bastante rigorosos, né? Nesse caso específico da condução coercitiva, em casos passados, a gente conversou com o senhor aqui ano passado e nós falamos sobre a utilização e as críticas que são feitas à delação premiada. Muitas vezes o sujeito fica lá preso 1 ano e pouco, até topar fazer a delação premiada. O senhor acha que esse pode ser um novo paradigma para a justiça? Porque, de certa forma, ela também está atendendo o anseio da população, né? Por justiça, por rapidez, por punição imediata. O senhor acha que a gente está assistindo a uma mudança de modelo ou é um caso específico da Lava Jato? De início é um caso específico. E nós não constatamos no cenário esse número de delações que nós tivemos na Lava Jato. Esse tem um aspecto aí que precisa ser considerado, e você colocou muito bem. Se prende, se fragiliza o cidadão para obter-se dele uma delação. Será que se coaduna com o princípio da dignidade humana? A meu ver, não. A meu ver, a delação deve ser um ato espontâneo de quem queira colaborar com o judiciário na elucidação dos fatos, né? E ter com isso, quem sabe, a minimização, já que o delator é um corréu, ter a diminuição da pena futura a ser imposta.
E a preventiva, a prisão preventiva, ela não caminha ali junto com a delação, como se fosse também um instrumento um pouquinho exagerado? Alguma coisa está errada. Nos vem da Constituição Federal o princípio da não culpabilidade. Mas qual é hoje o quadro carcerário? A população provisória praticamente, dando-se uma esperança vã à sociedade, que geralmente não frutifica, praticamente chegou ao mesmo patamar da população carcerária definitiva, com sentença condenatória já preclusa na via do recurso. Então, o que deveria ser, pelo nosso sistema, altere então o sistema, deveria ser exceção, passou a ser uma regra. Ao invés de apurar-se para selar da culpa, prender-se em execução da pena, prende-se antes, dando-se o que eu rotulei como satisfação à sociedade para depois apurar-se. Agora, o que muita gente diz, ministro, é o seguinte: mas isso não foi reformado em outra instância, o sujeito está preso lá um ano e tanto, né, em prisão preventiva, e ninguém oferece um habeas corpus a ele. Isso é usado como argumento para referendar a decisão da Lava Jato. Então dizem, olha, está vendo, a decisão está certa, tanto é assim que ninguém reformou. Por que ninguém reforma, então? Eu presumo que normalmente ocorre, que as decisões sejam decisões corretas. Agora nós temos que reconhecer, porque não somos ingênuos, que nós vivemos uma quadra em que se marcha normalmente para assumir uma postura que é a postura politicamente correta. Os tribunais estão emparedados, ministro, como muitos advogados têm dito? Não posso imaginar, porque eu julgo os colegas por mim e atuo segundo a minha ciência e consciência e nada mais. Ou seja, eu atuo com pureza d'alma, visando implementar a justiça, mas que nós estamos com uma generalização de atos extravagantes, estamos. Ministro, mas tem um dado aí que impressiona. De todos os recursos que foram oferecidos contra decisões do juiz Sérgio Moro, por exemplo, 97% foram derrotados. Só 3%. Presumo que Quer dizer, isso essa aí percentagem corresponda aos acertos do juiz Sérgio Moro. Pois é, agora mas não é infalível. É um número extraordinário. Não é infalível porque a justiça é obra do homem, ela é passível de falha. O juiz Sérgio Moro não é nenhum jejuno, quer dizer, ele tem apresentado alguns resultados, como o Mitre disse, positivos, e o senhor reconhece. O fato de ter havido concomitantemente uma série de conduções coercitivas não é um sinal de que a condução coercitiva, inclusive do ex-presidente Lula, visava preservar a investigação? Não pode ser isso. De que forma? Evidentemente, de que não vazasse, por exemplo, alguma coisa que estava se procurando. Não, mas aí você tem a busca e a apreensão. No tocante à busca e apreensão, não há necessidade de um aviso prévio da feitura. Agora, a condução coercitiva é para alguém comparecer e ser questionado. Mas aquela não foi sobre isolada, quer dizer, foi um grupo de pessoas que sofreu, entre aspas, o mesmo tipo de condução. Então, eu não conheço exatamente eu não sei se o senhor conhece, deve conhecer, o processo, o inquérito, para saber as razões que levaram a isso. Nada justifica uma condução coercitiva sem que antes o cidadão tenha sido intimado mediante mandado e tenha deixado de atender ao chamamento judicial. Premissa da condução coercitiva sempre, a não ser que haja atropelos, que se levem de cambulhada. Claro, é a intimação prévia. Independentemente do interesse da investigação, porque os direitos do indivíduo, claro. Não tem nada a ver com a busca e a apreensão. O procurador na coletiva disse que a condução coercitiva foi determinada para proteger o ex-presidente Lula e o ministro Sérgio Moro para evitar tumultos. Para evitar tumulto. Que acabou acontecendo. O que se viu foi um tumulto. Ao contrário, ainda me levam o conduzido para o aeroporto de Congonhas, né,
para um local público, as pessoas pensaram que estivessem na delegacia, no aeroporto da Polícia Federal. Mas em Brasília, quando eu estava embarcando, um cidadão à minha frente, não sei como ele soube disso, me falou que ele teria sido levado para o pavilhão das autoridades, por onde hoje eu desci, e não cruzei com o ex-presidente. Eu vou falar uma coisa que eu acho importante, que é a justiça é feita pelos homens e ela pode errar. Então, há muitos questionamentos sobre decisões da Lava Jato, etc., em especial dos defensores dos réus. Agora, o Supremo tomou algumas medidas que também foram polêmicas. Por exemplo, prender um parlamentar no exercício do cargo sem que tenha havido um flagrante, o que seria inconstitucional. E, no caso do banqueiro André Esteves, ele foi preso porque alguém falou que alguém falou. A vida dele, eu não vou dizer que acabou, mas como banqueiro, evidentemente que sim, o prejuízo ao banco foi enorme, ele teve que sair do banco. Não foi um erro do Supremo, um erro judicial do Supremo, essas duas E prisões? foram soltos posteriormente. Sim, mas quem indeniza o André Esteves agora? Eu não quero ser a defensora do André Esteves, eu quero só fazer uma provocação ao senhor. Talvez a viúva, a União seja rica, possa realmente fazer frente a uma verba indenizatória. Mas, de qualquer forma, eu não concebo, como não concebo a condução coercitiva sem a intimação prévia para comparecer e recusa, não concebo um flagrante que diga respeito a procedimento 3 dias atrás, não concebo um flagrante sendo respaldado por um mandado de prisão. Alguma coisa errada ocorreu aí. Eu vou repetir o que eu disse. Nós só avançaremos em termos culturais observando as regras estabelecidas. Ministro, e aquela decisão do Supremo de já botar na cadeia o condenado em segunda instância? Eu pergunto, e se ele for absolvido depois, quem devolve para ele